Não está fácil para que as empresas de ônibus recebam o repasse de 70 milhões de reais da Prefeitura de Ribeirão Preto. O projeto que previa a doação desse dinheiro foi votado ontem em regime de urgência e foi rejeitado pela Câmara. A Prefeitura diz que precisa doar esta quantia em nome de um reequilíbrio econômico das empresas e, por isso, pretende reapresentar esse projeto. O presidente da Câmara, Alessandro Maraca, foi favorável ao projeto. Ele abriu a votação e só anunciou a derrota após a intervenção da vereadora Duda Hidalgo. Pela ordem, senhor presidente, peço que encerre a votação. Foi negado o projeto. Além do repasse de 70 milhões para as empresas de ônibus, o texto também previa o prazo de 1 ano para que os usuários do transporte público utilizassem os créditos depositados no chamado Nosso Cartão. Depois desse período, o valor não utilizado pelo passageiro seria revertido ao consórcio. Vereadora Duda, só para esclarecer, a hora que a senhora pediu para eu encerrar a votação, o vereador Lincoln Fernandes estava pedindo para eu esclarecer uma questão de ordem para ele. Tá? Não havendo mais matérias para a noite de hoje, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus. Um dia depois da polêmica votação, a produção da Record TV procurou o presidente da Câmara, Alessandro Maraca, mas ele e outros representantes do Executivo estavam viajando no feriado do funcionalismo público. O vereador Marcos Papa votou contra o repasse. Ele defende que uma audiência pública deveria ser feita para que a Prefeitura explicasse os detalhes desse processo. A Prefeitura está pedindo 70 milhões de reais do bolso do contribuinte para as empresas de ônibus. A população tem o direito de saber o porquê, ela tem o direito de opinar. Eu queria chamar especialistas de mobilidade urbana, a própria diretoria de mobilidade urbana da Secretaria de Planejamento. Precisaria estar nessa audiência pública, nos ajudando a entender o porquê de agora 70 milhões que o prefeito pretende repassar às empresas de ônibus. O vereador Renato Zuccolotto votou a favor do repasse. Ele disse que a aprovação poderia gerar economia aos cofres públicos. Com o advento da pandemia, esse contrato ficou ainda mais oneroso para concessionárias de um serviço público. E veja bem, a Constituição diz que o transporte coletivo é público e essencial e deve ser prestado pela Prefeitura, que reconhece a sua incapacidade na prestação desse serviço e concessiona a um particular. Só que o particular, ele não é obrigado a prestar a concessão desse serviço público de maneira deficitária, ou seja, com prejuízo. Essa não é a primeira vez que a administração municipal tenta socorrer as empresas de ônibus. Durante a pandemia, o repasse foi de 17 milhões, o que ajudou a custear parte dos dias que a frota ficou parada, a redução de passageiros e aumento do óleo diesel. Entre 2020 e 2021, as empresas alegam prejuízo de 83 milhões de reais. Na época, uma perícia contratada pela Prefeitura apontou que no início do contrato de concessão do serviço de transporte público, em 2012, até maio deste ano, o prejuízo das empresas de ônibus chega a 278 milhões de reais. No Ministério Público, uma ação civil cobra da Prefeitura a punição rigorosa das empresas com multas mais altas. Em nota, a Prefeitura de Ribeirão Preto disse que vai retomar o projeto que tem como objetivo o equilíbrio financeiro e econômico. Disse também que vai esclarecer a importância desse projeto para a modernização do transporte coletivo da cidade. Segundo especialistas, o repasse ainda tem chance de acontecer. Ele pode voltar a ser discutido pela Câmara caso a Prefeitura reencaminhe o projeto. Outra forma de dar andamento seria a aprovação do Tribunal de Contas. O advogado especialista em direito público defende a importância da presença da Câmara na aprovação de projetos desse porte. É um assunto que merece uma discussão ampla na Câmara Legislativa. E qualquer urgência nesse caso pode gerar um prejuízo irreparável para a gestão pública e para o serviço público de transporte. Então, nesse caso, entendemos que é necessário a reapresentação e uma discussão mais longa e também democrática junto ao Poder Legislativo, para que a população não tenha prejuízos nos serviços prestados e também o Poder Executivo não fique prejudicado com tal atitude. O consórcio pró-urbano, que representa as empresas de ônibus de Ribeirão Preto, foi procurado, mas não quis comentar a rejeição do projeto na Câmara.